Fala aí, pessoal! Essa semana nós vamos estar estudando o capítulo 14, que é estudo dos gases, tá? E eu vou estar disponibilizando para vocês o link dessa plataforma, que é o FET Colorado, que a gente já trabalhou com esse site antes. Então, novamente, nós vamos estar trabalhando mais para entender um pouquinho sobre gases. Então, nós vamos clicar nessa plataforma, tá? E nós vamos escolher a segunda opção, que são as leis. Essa aqui. E o que nós vamos fazer aqui? Como vocês sabem, tá? A equação dos gases ideais é PV sobre T. Pressão vezes volume dividido pelo tempo, tá? O conhecido Pivot-Povotó, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós vamos colocar o volume como constante. Então, quando a gente coloca uma grandeza como constante, automaticamente essa grandeza sai da nossa equação. Então, só vai restar a pressão e a temperatura. E elas são inversamente proporcional, tá bom? Como vocês podem ver, aqui nós temos a temperatura em Kelvin e em Celsius. Então, nós vamos escolher em Celsius, tá bom? E a pressão, que é esse regulador aqui, que está em ATM. Ó, ATM em Pascal. Então, vamos continuar na ATM, tá? O que vai acontecer? Eu não posso alterar o tamanho dessa caixa. Então, ele é constante, o volume é constante. Então, eu vou estar colocando partículas aqui dentro, tá? Dentro da caixa. E aqui, como vocês podem ver, a pressão está aumentando, assim como a temperatura. Então, isso significa que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Tá? Agora, nós vamos modificar isso. Vamos colocar a temperatura como constante. Então, ó, terceiro aqui, eu cliquei, tá? A temperatura constante. Então, isso significa que a caixa, eu posso alterar o volume dela, tá vendo? Então, vamos lá. Se a minha temperatura é constante, tá? Sobra a pressão e o volume. Significa que elas são inversamente proporcional. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se eu reduzir o meu volume, o que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar. Opa, a temperatura não pode manter-se constante quando o recipiente estiver aberto. Então, vamos fechá-lo novamente. Então, aqui, ó. Cadê? Vamos aqui, ó. Fechá-lo novamente. Retornar aqui, ó. Vamos fechar, tá? Então, vamos alterar novamente. Eu estou aumentando o meu recipiente. A pressão diminuiu. Estou reduzindo o meu recipiente. A pressão aumentou. Então, a partir desse simulador, a gente já pode verificar o que acontece com as grandezas existentes na nossa equação dos gases, tá bom? Então, eu tô disponibilizando para vocês esse site, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato para a gente conversar sobre isso, ok? Bons estudos, pessoal!